O ano era 2008. E eu lembro da felicidade que eu senti quando escutei isso aqui pela primeira vez. Eu tinha 9 anos e a minha vida naquela época era ir pra escola de manhã e passar o resto do dia assistindo televisão ou mexendo no computador. E um dos meus passatempos favoritos na internet era baixar música pra botar no meu aparelhinho de MP3. Tinha, por exemplo, Irreplaceable, da Beyoncé. Tinha Kiss Kiss, do Chris Brown. Tinha 4 Minutes, da Madonna. E tinha, claro, Hips Don't Lie, da Shakira. No fim, o repertório não era muito diferente do que tava rolando, tipo, nas mais pedidas da rádio, da MTV ou na parada da Billboard, sei lá. Só que a vantagem de ter essas músicas no meu MP3 era que eu podia repetir quantas vezes quisesse a música que eu tava viciado no momento. E lá por volta de 2008, quem tava morando no repeat era quase sempre ela. Isso no fone de ouvido, claro. E não era só porque eu não queria perturbar minha mãe e os meus avós com o tanto de vezes que eu ouvia a mesma música. E nem era só uma questão de gosto musical. Era porque, nessa época, a gente frequentava uma igreja evangélica. E, segundo o nosso pastor, todas aquelas músicas em inglês eram coisa do diabo. Tipo, todas. Mas ela era a pior. O próprio anticristo, talvez. Não sei se alguém que não acompanhou a ascensão da Lady Gaga de fora de uma igreja vai ter a memória tão fresca dos fatos. No clipe de Alejandro, por exemplo, a Lady Gaga tá vestida de freira e ela engole um terço. Daí, quando eu tinha 12 anos, ela lançou uma música em que ela dizia que estava apaixonada pelo Judas. Isso, aquele que traiu Jesus. Aí no clipe, ela aparece caracterizada como Maria Madalena e lava os pés de Jesus e do traidor. Tipo, o mesmo tratamento pros dois. E como se tudo isso não bastasse, a Lady Gaga foi lá e lançou uma música em que dizia o seguinte: não importa se eu sou gay, hétero ou bi, lésbica ou trans. Eu tô no caminho certo porque eu nasci desse jeito. A música é Born This Way. E essa música, ela mexeu comigo muito mais do que as outras. Deixa eu te explicar o porquê. Eu rezava direitinho a cartilha da igreja evangélica, até para além do que esperavam de mim. Não era só que eu frequentava os cultos, eu também participava de cursos de formações de pequenos líderes evangélicos. Eu saía distribuindo folhetim com a palavra de Deus pelas ruas do meu bairro, que era, aliás, em Oaíba, na zona oeste do Rio. Mas por mais que eu fizesse tudo isso, eu tinha um segredo. Um segredo que eu não conseguia esconder muito bem, porque o meu corpo acabava me entregando. O meu riso era fino, eu colocava muito a mão na cintura, e eu gostava mais de brincar com as meninas do que com os meninos. O segredo não era pra mim, talvez porque, em algum lugar, eu sempre soube que eu era gay. Mas também não era pros outros, porque, desde que eu me conheço por gente, sempre tinha alguém esfregando isso na minha cara. Tipo um tio falando no meio de um churrasco: teu filho tá desmunhecando de novo, hein, Luciana? E Luciana era minha mãe, no caso. Ela nunca me defendia nessas situações. Ao contrário, ela me mandava tirar a mão da cintura, ajeitar a coluna, enfim, ficar igual homem. E ouvir Lady Gaga era praticamente assinar um atestado de viado, com firma reconhecida em cartório. E não é que a minha mãe era especialmente ligada nesses códigos, tipo, todo mundo sabia. O Pânico na TV tinha até um personagem que satirizava os fãs da Gaga. E os meninos da igreja e da escola viviam repetindo o mesmo bordão. Tá ouvindo? O quê? Lady Gaga! Então é claro que fora do fone de ouvido eu só ouvia as músicas de outras divas, as evangélicas. Ana Paula Valadão, Fernanda Brum, Aline Barros. Só que daí, quando eu tinha 12 anos, a gente parou de frequentar a igreja. E num primeiro momento eu fiquei feliz. Fiquei achando que as coisas iam mudar pro meu lado, que eu ia poder escutar a música que eu quisesse.
Mas logo caiu a ficha de que a nossa casa não ia deixar de ser homofóbica do dia pra noite. Mas naquela altura eu já era um pré-adolescente. E não tem nada mais importante para um pré-adolescente que desafiar a autoridade da mãe, né? A Lady Gaga encarnava toda essa rebeldia que eu estava aprendendo dentro de mim desde criança. E que talvez eu esteja aprendendo até agora, mas isso é papo para análise. Mas enfim, acho que era muito por causa das letras. Sempre a favor da liberdade sexual, da autoaceitação, de abraçar o sentimento de ser estranho mesmo, sabe? Ela inclusive chama os fãs dela de Little Monsters, monstrinhos. Só que tinha também um meu fascínio com a música, com a própria voz dela, com a batida e com a performance. Com os videoclipes bizarros, as roupas extravagantes. No começo de 2012, eu fiz 13 anos e entrei para um colégio novo. E na minha sala tinha uma menina chamada Larissa, que era tão fascinada pela Gaga quanto eu. A gente sentava no fundo da sala e passava a manhã inteira comentando os tweets da Gaga, as roupas que a Gaga usava, os shows que ela fazia. E aí, eu e a Larissa ficamos sabendo que tinham vários grupos de fãs da Gaga no Facebook. Sim, ainda tinha gente jovem no Facebook naquela época. A gente entrou em vários desses grupos, fez amigos, e foi nesses grupos que eu conversei pela primeira vez com outros meninos gays. Foi tipo um mundo que se abriu pra mim. E tudo isso por causa da Gaga. Não demorou muito pra gente descobrir que ali naqueles grupos tinha alguns fãs que moravam no nosso bairro. E virou um ritual nosso sair da escola e ir direto pra casa de algum deles, pra passar a tarde ouvindo Gaga, falando da Gaga, ensaiando as coreografias dos clipes da Gaga, e tudo isso sem os pais de ninguém saber. Era tipo uma sociedade secreta. Se bem que naquela altura minha mãe já tinha se dobrado um pouco à minha rebeldia. Ela continuava detestando Lady Gaga, dizendo que era coisa de viado e do diabo, mas se a gente passava por alguma banca de jornal e tinha alguma revista com a Gaga na capa, eu implorava tanto que às vezes ela acabava comprando. E nessas eu consegui fazer uma pequena coleção de revistas, CDs e DVDs. Olhando em retrospecto, até parece que tudo isso estava preparando o terreno para uma coisa muito maior. E aí, veio a notícia. Meus grupos de Facebook não falavam de outra coisa. A Gaga ia fazer um show no Rio de Janeiro. Não tinha possibilidade de eu não ir nesse show. Só que esse show de 2012 não ia ser de graça na praia de Copacabana, que nem esse agora de 2025. Ele ia ser no Parque dos Atletas, que na época era onde acontecia o Rock in Rio, com ingresso, com tudo. Ingressos, claro, que faziam qualquer revista ou DVD parecerem dinheiro de pirulito. E a gente lá em casa estava numa fase em que até pirulito era extravagância. Naquela época, minha mãe estava trabalhando de babá, e o salário dela era um salário mínimo. Quer dizer, sem chance de investir quase R$ 200 no ingresso, muito menos de um show da Lady Gaga. Eu tinha noção disso, até porque ela nunca escondeu as nossas dificuldades financeiras. Mas a minha sensação era de que era caso de vida ou morte. Eu estava disposto a tudo para ir nesse show. Eu passei uma semana implorando, negociando. Eu prometi que ia ser o melhor aluno da sala, que eu ia limpar a casa quantas vezes ela quisesse, que eu não ia pedir dinheiro nem para lanchar na escola. Mas aí eu entendi que não era só questão de dinheiro, porque ela virou para mim e falou assim: "Eu vou pagar pra você ir nesse show e ficar no meio de um monte de viado?" Eu respondi tão na lata que até eu fiquei surpreso. "Que isso, mãe? Eu não sou igual a eles. Eu vou com a Larissa pro show." Minha cara nem ardeu. E agora, depois de tanto tempo, eu nem sei julgar quão calculada foi essa estratégia. Mas no fim, o que ficou subentendido é que eu tinha uma quedinha pela Larissa. Mas calculado ou não, o negócio é que funcionou. A minha mãe conseguiu pegar um cartão de crédito emprestado com a amiga dela para comprar o ingresso para mim. O ingresso para pista, que era o máximo que o limite de cartão da amiga dela conseguiu passar. Nos meses seguintes, até o show, a minha vida e a vida daqueles meus novos amigos foi expectativa, preparação
e o sonho de conseguir um lugar mais perto do palco. Até que alguém ficou sabendo que nessa turnê eles tinham criado uma coisa chamada Monster Pitch. Era o centro de uma passarela circular, por onde a Gaga passava várias vezes durante o show. E só tinha um jeito de assistir o show dentro do Monster Pitch. Você tinha que ser um dos 500 primeiros a chegar na fila no dia do show. Era o lugar mais próximo do palco, e tinha um quê ao mesmo tempo de democrático, de meritocrático e de atestado de fã de verdade. Era um privilégio que o dinheiro não pagava, só quem chegava cedo podia acessar. E não parava por aí, porque no fim do show, a produção ainda levava os 10 primeiros fãs dessa fila para conhecerem a Gaga no camarim. Bom, eu nem preciso dizer o tamanho do que isso significava para mim aos 13 anos, né? E, de novo, nos grupos de Facebook não se falava de outra coisa. Todo mundo queria estar no Monster Pitch. E a produção da Gaga também estava ciente, claro. E até para isso não virar um caos absoluto, eles estabeleceram uma regra. Essa fila dos 500 primeiros só podia começar a ser formada às 8 horas da manhã do dia de cada show. Lembrando que o show estava previsto para começar às 10 da noite, 14 horas mais tarde. Mas tudo bem, parecia razoável. Foi assim na passagem da turnê pela Ásia, pela Europa e pelos Estados Unidos. Na América Latina não ia ser diferente. Só que, América Latina, baby. Não demorou para começar a circularem os boatos de que ia ter fã madrugando, acampando na fila. Lembrando que eu morava em Ioaíba. Sim, também é Zona Oeste, que nem o Parque dos Atletas, que fica na Barra. Só que Ioaíba é uma Zona Oeste muito mais a oeste do que a Barra. É quase 1 hora de carro. Isso sem trânsito. Eu até tinha falado pra minha mãe que a mãe da Larissa ia levar e buscar a gente, mas no fim ela não conseguiu, e o jeito que a minha mãe deu foi combinar com o Cláudio, um amigo de infância dela, que era taxista, de vir me buscar às 4h30 da madrugada. No final, o Jean, um amigo daqueles que eu conheci no Facebook, ele era só meu amigo, juro, foi comigo também. Naquela altura, acho que a minha mãe só queria que todo aquele investimento não tivesse sido em vão. A gente viu o dia clarear pela janela do carro. Uns dias antes eu tinha enchido um pendrive só com músicas da Gaga. E o Cláudio foi tão bacana que deixou eu plugar o meu pendrive no rádio do carro dele, pra gente ir ensaiando as músicas pro show. Eu tinha desenhado aquele dia inteirinho na minha cabeça. Era tipo assim: eu e o Jean chegaríamos bem cedo pra pegar o melhor lugar da fila. A gente com certeza ia estar entre os 10 primeiros. Então, no final do show, a gente ia ser levado pro camarim da Gaga pra conversar com ela. Eu não falava inglês, mas tinha pedido a ajuda do Google para traduzir as 2 frases que eu queria dizer pra Gaga. Obrigado por fazer eu me sentir especial. Amo muito você. Eu anotei as frases em inglês num papelzinho e durante a viagem pro show, eu fiquei lendo várias vezes até decorar. Thank you for making me feel special. I love you so much. Quando a gente chegou no Parque dos Atletas, já eram quase 6 da manhã. Eu mal saltei do táxi e já comprei logo um cordão escrito Lady Gaga com um camelô. E foi só aí que eu me dei conta de que já tinha muita gente ali. Deu um misto de alegria de ver tanta gente que sentia a mesma coisa que eu, um monte de estranhos, de monstrinhos, aquela sensação de estar fazendo parte de alguma coisa grande. E ao mesmo tempo bateu um pânico de, peraí, isso não estava nos meus planos. A gente conseguiu reconhecer no meio daquela bagunça onde estava o fim da fila pro Monster Pitch e saiu correndo pro fim dela. E logo a gente começou a conversar com o pessoal que estava chegando, inclusive com um garoto que estava imediatamente na minha frente. Ele se chamava Matheus e também tinha acabado de chegar, tipo poucos segundos antes. O clima era de incerteza completa. Tava rolando um boato de que a equipe da Gaga tinha dado a ordem de desfazer a fila, porque ainda não eram 8 horas da manhã. Só que ninguém nem pensava em sair do lugar. Depois, o pessoal começou a fazer um tipo de contagem informal na fila. E nessa contagem, eu era o fã 488. Quer dizer, o sonho de estar entre os 10 primeiros e ir pro camarim já tinha ido pelo ralo. Mas, por essa contagem, eu ainda estava dentro da área VIP. Não era o que eu tinha planejado, mas não tinha espaço para tristeza. Parecia que todo mundo ali estava sentindo a mesma coisa, cantando em coro sucesso atrás de sucesso da Gaga, uma comunhão muito maior que na igreja.
E eu tava igual pinto no lixo. Não era nem 9 horas da manhã e aquele já era o dia mais feliz da minha vida toda. Daí, quando deu 9 ou 10 horas, a equipe de organização do evento chegou para colocar ordem na fila. Quem estava sentado no chão levantou, e a gente foi ficando um atrás do outro em linha reta para facilitar o trabalho do homem que distribuía as pulseirinhas da área VIP. Nessa hora, deu para ver que a fila era realmente muito longa. E desde que aquele homem apareceu, parecia que o tempo tinha começado a passar em câmera lenta. Quem ainda não tinha recebido a pulseirinha ficou mudo, tentando ler qualquer sinal. Até que uma hora a gente conseguiu ouvir que uma garota que estava lá na frente era o número 490. Ou seja, eu não era mais o 488. Ou aquela contagem informal estava errada, ou alguém tinha furado fila. Quando o homem finalmente chegou perto, acho que minha pressão já estava no pé. Ele chegou no Matheus, o garoto da minha frente, anotou o nome dele, Matheus Rodrigues, eu não esqueço, e falou: "Ok, Matheus, você é o número 500. Aí ele olhou bem pra mim e falou: "Os outros fãs estão liberados." Eu não consigo lembrar qual foi minha reação imediata. Acho que meu cérebro bloqueou, tipo um trauma mesmo. Mas se eu tivesse que imaginar hoje o que eu pensei, acho que deve ter sido algo do tipo: porra, 501? Não podia ser 550 ou 510 que fosse. Ou tipo, por que diabos eu não saí de casa 10 minutos antes? Ou ainda, se eu não tivesse parado pra comprar aquele cordãozinho quando saí do táxi, eu com certeza teria chegado na frente do Matheus. Eu me recusei a sair da fila, em parte por negação. Vai que a produção resolve fazer uma contagem e percebe que tudo não passou de um erro, que no fim eu era mesmo 488. Também tinha um desejo, confesso, de que algum fã, tipo só precisava de um, passasse mal, tivesse uma queda de pressão, sei lá, e me repassassem a pulseira. Nesse tempo ali de choque total, apareceu uma equipe da TV Bandeirantes para gravar uma dessas reportagens clássicas de fila de show. A repórter fez um povo fala ali com alguns dos 500 sortudos, inclusive com o Matheus, o fã número 500. Eu até tentei dar o meu relato para a jornalista, na esperança da produção me ver na televisão, ficar com pena e me botar para dentro. Mas ela não quis me entrevistar. Já Matheus nem acreditou quando o número 500 da contagem terminou nele. Muita sorte, cheguei aqui, era 6 horas da manhã. Eu acabei aparecendo na matéria mesmo assim. Tô lá eu, rindo de nervoso e tentando dizer: eu sou 501. Mas eu fui cortado sem dó pelo editor. Já era por volta de meio-dia, quando eu e Jean nos conformamos de que não ia mesmo ter repescagem, e decidimos ir para a fila da pista. No caminho eu comprei um cachorro-quente, que foi meu almoço, e uma garrafa d'água. Eu tava morrendo de sede, porque não tinha bebido uma gota d'água desde a hora que eu saí de casa, às 4:30 da manhã. Isso porque eu tava com medo de ficar com vontade de fazer xixi na fila. Mas naquela hora eu chutei o balde e virei a garrafa todinha. Acho que não tinha nem 20 pessoas na fila pra pista, mas a gente combinou de não tirar o pé dali, para garantir um lugar na grade, assim que os portões abrissem. Só que ali pelo meio da tarde, aquela garrafinha d'água começou a cobrar conta. Eu confessei pro Jean que a minha bexiga estava doendo muito, e ele disse que a dele também estava. Então a gente fez um acordo. Um vai no banheiro, o outro segura o lugar na fila. E se por acaso os portões abrissem, o outro corria e segurava o lugar dos dois na grade. Eu, que sou cavaleiro, ou otário, a depender do ponto de vista, falei pro Jean ir na frente. Ele foi rapidinho, e assim que eu vi ele voltando, já fiquei de pé pra correr no banheiro também. Só que foi mal ele chegar e anunciaram que iam abrir os portões. Daí eu não fui no banheiro, lógico. Eu escolhi esperar, como diriam os amigos da igreja. E aí, quando os portões abriram finalmente, eu corri o mais rápido que eu pude. Eu corri muito, muito, muito. Eu e os outros fãs, numa manada. Mas eu não consegui um lugar na grade. Imagina o seguinte: tinha a grade, aí tinha uma fileira de pessoas, e aí tinha a minha fileira. E é claro que eu fiquei atrás de um garoto muito maior que eu, o que não era difícil, considerando que eu devia ter tipo 1,60 m naquela época. Nessa hora a coisa foi ficando ainda mais insalubre.
Começou a cair uma chuvinha que, além de me deixar totalmente molhado, só piorava minha vontade de fazer xixi. E, não tinha chance de eu sair dali, porque por mais que tivesse o altão na minha frente, o lugar era bom demais pra eu arriscar. Eu percebi que tinha gente fazendo xixi ali mesmo, em pé, por cima da roupa. Alguns meninos faziam xixi numa garrafa, umas meninas agachavam pra fazer no gramado. Só que eu não tive coragem. Eu era um cavaleiro, ou um otário. Isso aí você decide. A minha bexiga parecia que ia explodir, a ponto de eu não conseguir pensar em nenhuma outra coisa além disso. Só que eu resolvi mentalizar que eu era muito forte. Já fazia mais de 15 horas que eu tinha feito xixi pela última vez, e quem aguenta 15 horas pode aguentar mais. Só que, eu não sou o super-homem, ou sei lá, o super bexiga. A chuva apertou, e aquela água toda caindo era sugestiva demais. E por mais que tivesse todo mundo sujo, lama, cheiro de xixi, eu não conseguia fazer xixi ali. Até que teve uma hora que eu resolvi sair cortando a multidão para chegar o mais rápido possível no banheiro, porque eu tava muito, muito apertado. O timing foi excelente. Eu mal entrei na cabine do banheiro químico, que eu juro que estava menos fedida do que ali perto da grade, e comecei a escutar um coro de pessoas gritando. Os gritos foram ficando mais altos, e mais altos. Até que eu escutei uma música familiar. Era a música de abertura do show. Eu corri do banheiro e tentei voltar para o lugar de onde eu tinha saído, só que era praticamente impossível. Eu cutucava as pessoas e dizia coisas do tipo: pelo amor de Deus, deixa eu passar, meu amigo tá ali na frente. Só que ninguém nem ouvia, porque a música já estava alta demais. Eu fui me enfiando no meio da multidão do jeito que dava, e consegui chegar um pouco perto da grade. Eu parei em um ponto onde eu conseguia ver a cabeça do Jean, porque eu pensei, é melhor ficar aqui pra gente não se perder no final do show. Eu tava tentando ignorar o cansaço e a frustração pra aproveitar o show que eu passei tanto tempo sonhando assistir. Quando eu ficava na pontinha do pé, eu até conseguia ver um pedacinho do palco e ver a transmissão do show no telão. Quando a segunda música começou, eu puxei a minha câmera do bolso e coloquei ela pro alto, pra tentar tirar uma foto do palco. Só que aí alguém esbarrou com a mão nela. E a câmera voou no chão e foi imediatamente pisoteada. Bom, depois disso não deu mais pra fingir que eu não estava frustrado. O resto do show passou muito rápido e eu não consegui ver quase nada. Só fiquei emocionado quando aquela multidão de gente cantou Born This Way, a música que mudou o rumo da minha adolescência. Quando o show terminou, eu encontrei o Jean sem muita dificuldade e a gente foi caminhando até a saída. Aí por acaso a gente cruzou também com a Larissa, a minha amiga da escola. Ela estava feliz da vida, tinha conseguido assistir o show de um ângulo ótimo. E eu, claro, fingi que também tinha curtido muito o show. A Larissa foi embora com a prima dela, e como o Cláudio, o taxista amigo da minha mãe, estava atrasado, eu e Jean sentamos ali no meio-fio. A gente estava meio zumbis de cansaço e ficou só observando o caos na Avenida Salvador Allende. Tinha táxi buscando passageiro para tudo que é lado, tinha ônibus de excursão, ônibus convencional, carro de polícia. Já era quase 1h da manhã e o trânsito continuava engarrafado. Para piorar a situação, teve uma hora em que umas 5 ou 6 motos da PM fizeram uma espécie de barricada para impedir a passagem dos carros. Você imagina o tanto de buzina. E aí, do outro lado da rua, apareceram mais umas 6 motos da polícia. Elas estavam escoltando um carro. Um carro branco muito grande. Diferente. De um tipo que eu nunca tinha visto. E aí o Jean perguntou, será que é o carro dela? O carro branco atravessou a rua e entrou no Rio Centro, exatamente onde a gente estava sentado. Eu levantei na hora para espiar pela grade. E foi só aí que a gente se deu conta de que tinha um helicóptero lá dentro. Tudo muito pertinho da grade onde a gente estava. Quando a porta do carro abriu, um homem saiu lá de dentro. Depois saiu uma mulher segurando um cachorrinho. E aí a gente ficou meio confuso. Aquela mulher podia até ser a Lady Gaga, mas ela era muito alta. E a gente sabia que a Gaga é baixinha. Mas logo depois saiu outra mulher do carro.
E a gente não teve dúvida. Era a Gaga. Ela estava vestindo um macacão com estampa de onça e um chapéu preto enorme. E eu gritei muito. Muito. O Jean também. Uns outros 5 ou 6 fãs também grudaram na grade do Rio Centro para gritar. E a Gaga acenou pra gente. Ela ficou paradinha, acenando. Depois ela mandou um beijo e entrou no helicóptero. E eu só consegui parar de gritar o nome dela quando o helicóptero levantou voo. O que aconteceu em seguida eu também apaguei da memória. Dessa vez não por trauma, mas talvez por alguma coisa parecida com êxtase ou arrebatamento, para usar de novo o vocabulário da igreja. Eu só sei que o táxi chegou e levou a gente para casa. No dia seguinte, a minha mãe quis saber como é que tinha sido o show. Eu disse que foi muito legal e mostrei para ela o tal cordão com o nome da Gaga que eu tinha comprado. Naquela altura eu já estava em paz com ele. A minha mãe perguntou se eu fiquei perto do palco e eu fui sincero. Disse que não, mas que na saída do show eu consegui ficar a poucos metros da Gaga e ela tinha dado um tchauzinho para mim. A minha mãe franziu a sobrancelha e o meu tio, que estava escutando a conversa, perguntou como é que eu tinha recebido um tchauzinho da Lady Gaga. E eu contei a história do helicóptero. Aí ele deu uma risada meio debochada. Quando eu cheguei na escola segunda-feira, todo mundo queria escutar o meu relato e o da Larissa sobre o show. Ela falou primeiro sobre o quanto ela tinha se divertido. Depois foi minha vez. Eu escondi a história de ter sido fã número 501 e a da câmera pisoteada. E disse que a minha experiência tinha sido incrível. Que eu consegui ver tudinho do show e que na saída eu ainda tinha ganhado um tchauzinho da Gaga antes dela subir no helicóptero. Aí eu vi os meus amigos franzindo a sobrancelha, que nem a minha mãe, e se entreolhando. Um perguntou pra Larissa se ela também tinha visto a Gaga entrar no helicóptero. Ela disse que não, porque de fato ela realmente não tinha visto, ela tinha ido embora antes. Uns até tentaram disfarçar, mas eu entendi que ninguém estava botando fé na minha história. Tava todo mundo me achando um mentiroso. E eu fiquei com tanta vergonha que simplesmente parei de contar essa história para as pessoas. Depois do show, eu e o Jean acabamos nos afastando, porque a gente nunca foi exatamente amigo, a gente só era 2 fãs da Gaga que moravam perto e queriam uma companhia para ir no show. Já a Larissa continuou minha amiga, mesmo quando eu troquei de escola. A gente ainda se encontrava no final de semana para escutar Lady Gaga. Olhando para trás, é estranho pensar que essa fase de dedicação intensa à Gaga não durou tanto tempo assim. Eu só me dei conta disso agora, quando resolvi contar essa história aqui. E não é porque eu parei de gostar dela, imagina, eu sou louco pela Gaga até hoje. Mas é que aconteceu uma coisa logo depois do show. A minha mãe encontrou o meu Facebook aberto e leu mensagens que eu trocava com os outros fãs da Gaga. Mensagens em que eu falava abertamente sobre a minha homossexualidade, em que a gente se chamava de bicha, de mona, e sim, eu só tinha 14 anos. E me achava muito sortudo por ter encontrado tão cedo uma comunidade de garotos gays para pertencer. Aquelas mensagens caíram no colo da minha mãe como uma bomba, porque, por mais que os meus tios fizessem piadinha comigo, que ficassem apontando cada vez que eu desmunhecava, ela sempre preferiu não ver. Desse dia eu lembro como se fosse ontem, não teve trauma que apagasse. Era uma segunda-feira de manhã e eu acordei com os gritos da minha mãe. Ela leu tudo isso enquanto eu estava dormindo ainda. Ela chamou meus avós e minha prima na sala para anunciar que eu era gay. Aos gritos, e chorando muito. Depois ela foi no meu quarto, pegou todos os CDs da Lady Gaga e jogou no chão do quintal. Voltou para dentro, pegou os DVDs, as revistas, pegou a correntinha que eu comprei no show, o ingresso do show que eu tinha guardado, e aí pegou uma garrafa de álcool e riscou um fósforo. E a minha coleção da Gaga começou a queimar. A minha mãe tinha saído da igreja evangélica, mas ela ainda era uma mulher fundamentalista. E acreditava de verdade que tinha sido a Lady Gaga quem tinha transformado o filho dela num viado. Eu sei que não foi exatamente isso que aconteceu, mas eu não posso negar que eu realmente virei outro garoto depois que eu escutei o Born This Way.
E o que a minha mãe detestava era exatamente a coragem que a Gaga me deu para agir do jeito que eu quisesse. Que eu parasse de abafar aquele jeito, aquela desmunhecada que a minha família sempre repreendeu. Eu fiquei de castigo por 6 meses. Eu não podia usar nenhuma rede social e só podia sair de casa para ir para a escola. Com isso, eu acabei me afastando dos amigos do bairro. Teve uma noite em que eu insisti muito e minha mãe acabou me deixando sair para uma caminhada pelo bairro, para pegar um ar fresco. Eu aproveitei para ir na casa da Larissa, que eu nunca mais tinha visto. Foi bem rápido, mas foi maravilhoso. A Larissa me contou que a Lady Gaga estava prestes a lançar o 4º álbum de estúdio dela, que ia chamar Art Pop. Ela perguntou se eu ainda escutava as músicas da Gaga e eu disse que não podia, porque a minha mãe só me deixou usar um celular muito velho, desses que só fazem chamada. Só que ele tinha tecnologia suficiente para tocar música, então a Larissa me passou, por Bluetooth, uma música da Gaga chamada Hair. Era uma versão ao vivo, com a Gaga cantando e tocando piano. Tem um trecho da música em que a Gaga diz o seguinte: eu só quero ser livre, eu só quero ser eu mesma e quero muitos amigos que me convidem para festas. Eu não quero mudar, nem quero ter vergonha. Era exatamente o que eu estava sentindo aos 14 anos. Essa música foi a única que eu ouvi durante um bom tempo. Eu escutava de manhã indo para a escola, de tarde voltando para casa e de noite antes de dormir. Eu escutava escondido, igualzinho fazia com o meu MP3 quando era criança e frequentava a igreja. Bom, agora eu tenho 26 anos, o dobro da idade que eu tinha quando fui naquele show da Gaga. A minha mãe morreu em 2019, quando eu tinha 20 anos. A gente teve tempo de se reaproximar. Ao longo da minha juventude, ela foi ficando mais compreensiva e deixou de tratar a minha sexualidade como um problema. Ela adorava receber meus amigos gays em casa. Eu assistia os clipes da Gaga na televisão da sala e ela nem reclamava. Mas a gente nunca chegou a conversar sobre ela ter colocado fogo na minha coleção. Pelo menos eu não tenho memória disso. Eu passei muitos anos sem pensar naquele show. Eu tinha vergonha de falar daquele tchauzinho tão surreal que parecia mentira. E as recordações físicas também tinham queimado naquela fogueira no quintal. Mas agora, quando a Gaga finalmente anunciou, para valer, um novo show no Brasil, eu desenterrei essa história da minha cabeça e contei para amigos que acharam surreal, mas nem tão inverossímil assim. E aí, falando disso, eu resolvi dar um Google e achei no YouTube a tal reportagem do Jornal da Band sobre o show e a fila dos 500 fãs selecionados para o Monster Pitch. No vídeo eu apareço alegre, rindo de nervoso por ser o azarão do dia. Não sei para quantos amigos eu já mostrei esse vídeo. Já virou um assunto clássico de mesa de bar. Do tchauzinho eu não tenho registro. Não tinha repórter da Band na hora. Mas eu juro que aconteceu. Quem sabe agora eu não consigo encontrar a Gaga em Copacabana pra ela defender minha honra. Esse foi o Thales Braga,